bem, galerinha do 8º ano, né? C, professor Manuel falando aqui com vocês hoje, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muito importante da nossa história, que é a organização do nosso Estado, né? Do Estado brasileiro, né? Sempre lembrando para vocês como esses conceitos são importantes dentro da história. O que é Estado, né? É como um povo, né? Como, independente de uma relação étnica, né? De uma relação cultural, ele vai organizar a sua política. Então, como nós, né, brasileiros, iremos nos organizar nos anos iniciais após a nossa independência? Bom, é importante considerar então, né, alguns pontos já vistos aí nas semanas anteriores. O Brasil, né, só um detalhe, antes da gente começar, páginas 356 a página 358. Tá? Então essa é a nossa, pega o livro, né, começa, vê, tem umas figuras bem interessantes ali que a gente vai discutir na aula de hoje, após você, né, pegar essa parte do livro aí, beleza? Então vem comigo, pessoal. É importante considerar alguns pontos que já foram vistos nas semanas anteriores. Quando nós falamos de independência do Brasil, geralmente nos vem uma data, né? Assim, foi dia 7 de setembro de 1822. Porém, nós temos que compreender, né, a nossa independência, tá? O que seria independência? A nossa emancipação frente a Portugal enquanto um processo, tá? Um processo histórico que vai estar acontecendo durante esse momento. Mas que processo histórico é esse? Um processo de transição entre o sistema colonial e até aquilo que chamamos de independência propriamente dita. Então, dentro desse processo, a gente tem que considerar, primeiro, a chegada do pensamento iluminista no Brasil, que é a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, são modelos de revoltas que vão estar acontecendo durante esse momento da nossa história. O segundo momento, claro, bem importante, seria a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Para o Brasil. Vocês têm gente enxergando ali. Então isso é só uma retomada, para a gente pensar um pouquinho. Houveram transformações, mas aqui já começa, vamos dizer assim, a desmontar aquela estrutura colonial que o Brasil vivenciava. Primeiro, a abertura dos portos, nações amigas de Portugal, representa para nós o fim do pacto colonial que acontece em 1808. Eu nem falei dos motivos que trouxeram a família real portuguesa para o Brasil. Você provavelmente sabe que tem a ver com as invasões napoleônicas, né, com o chamado bloqueio continental. Estava falando para vocês do Pacto Colonial, né, que é o primeiro tratado que acontece. Depois tem outros tratados que vão, digamos assim, mudando o status que o Brasil tinha. O Brasil, para os portugueses, antes era colônia. Com a elevação do Brasil a Reino Unido e Portugal e Algarves em 1815, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser agora parte integrante do Reino de Portugal. Então vejam, se a abertura dos portos significou o fim do pacto colonial, nós também temos que compreender que a partir de agora nós vamos começar a perceber no Brasil a estrutura de que nós nos tornamos reino. Claro que vão existir momentos contrários a essa presença, como a Revolução Pernambucana, mas, né, gente, a partir de 1920, né, então eu vou lembrar vocês aqui, 1821, acontece aquilo que chamamos de revolta, ou melhor, revolução liberal. Vejam que a palavra liberal é muito importante para a gente aqui, moçada.
O que é liberal? Liberal é que o Estado que propõe leis e limitam o poder do Estado nesse momento. Revolução liberal da onde? Quem respondeu o Porto? Nossa, maravilha, show de bola. Revolução liberal do Porto. Então isso faz com que Dom João VI acabe voltando para Portugal, né, e deixe aqui seu filho enquanto príncipe regente. E aí esse príncipe se aproxima daqueles, né, das elites latifundiárias, tá? Lembrando você que essas elites latifundiárias vão participar daquilo que chamamos de Partido Brasileiro, que eram funcionários de um partido político só formado por colonos que vão a Portugal participar das cortes portuguesas. O que é uma corte portuguesa? Gente, seria um parlamento, tá? Que surge com a Revolução Liberal do Porto, que além de exigir o retorno de Dom João VI, também vai criar o parlamento português. E essas elites latifundiárias no Brasil, que também são elites que têm escravos, é importante destacar isso com vocês, elas vão participar, né, do chamado Partido Brasileiro, vou colocar aqui embaixo para vocês, participam do Partido Brasileiro, e a partir daí, pessoal, começam a ser encontradas medidas que estavam sendo tomadas nessas cortes portuguesas. Que medidas estavam sendo tomadas? Primeiro, um objetivo muito claro, que era recolonizar o Brasil. Voltar ao status que o Brasil tinha, gente, antes, né, do que a vinda da família real portuguesa para cá. E assim, gente, esse Partido Brasileiro começou, que não tinha. Cara, de novo você viajar para Portugal, né, era muito difícil na época. Então isso dificultava a participação dessas elites nesse parlamento português. E aí, claro, né, se sentindo, vamos dizer assim, injustiçados por esse momento, esse Partido Brasileiro, o que ele vai fazer, gente? Ele começa a se aproximar do príncipe regente que estava aqui no Brasil nesse momento. Pela figura de um cara muito importante, né, que nós conhecemos como José Bonifácio de Andrade. E começam a apoiar, né, basicamente uma relação no Brasil que vai conduzir a nossa independência de fato, a ruptura de vez com Portugal. José Bonifácio aconselha, né, existem momentos que nós já vimos, que é aquela relação do dia do fico, né, que ele vai lá e vai falar para a população, né, se é pro bem, felicidade geral de todos, eu vou ficar no país, né, já que as cortes portuguesas obrigavam Dom Pedro a voltar a Portugal. Tem o Cumpra-se, né, que é um segundo momento onde é redigida uma carta, escrita uma carta, dizendo que as leis de Dom Pedro estavam sendo anuladas naquele momento no Brasil, porque, segundo as cortes portuguesas, era ilegal que Dom Pedro permanecesse no Brasil. E aí, por isso, por consequência, depois, as cortes portuguesas enviam uma carta dizendo que iriam prender o Brasil, de fato, no Brasil Dom Pedro, e enviar a força a Portugal, e aí ele não aceita onde recebe as cartas, né, de tanto José Bonifácio quanto de sua esposa, a Leopoldina. E aí acaba, né, segundo a nossa história, a ideia, né, da independência rompendo de vez com Portugal, né. Alguns dizem que, né, não existiu aquele grito, mas enfim, né, isso a gente deixa para uma outra história. Mas de fato, esse caminho acabou rompendo. E aí o que vai acontecer depois, né, pessoal? Eu vou apagar aqui, tá? E aí a gente vai para a segunda parte da aula daqui a pouquinho com vocês, certo? Fica aí, pessoal, vai tomar uma água, daqui a pouco a gente volta. Falou!